Uma forma interessante de praticarmos os cortes na cera é através da reprodução de alguns sólidos geométricos. Muitos dos cortes que vamos realizar, com o objetivo de reproduzir a anatomia do dente natural, se assemelham a determinados sólidos geométricos. Então, o primeiro que nós vamos reproduzir vai ser um cubo. Então, eu estou alisando a superfície superior do bloco de cera para remover a diagonal que vem do fabricante, né? Processo de fabricação, procurando deixar a superfície bem lisa e regular. E em seguida, vou estabelecer um ponto de secção para o nosso bloco de cera. Bom, para estabelecer esse ponto de secção, eu vou utilizar o paquímetro para medir as dimensões da face do cubo pelas dimensões externas pré-existentes do bloco de cera, e em seguida vou estabelecer um ponto de corte considerando uma margem, então uma dimensão um pouco maior, pois vamos ter que corrigir a superfície que depois de seccionada, que vai ficar irregular. Nós também podemos medir com a parte posterior da lâmina da Electron, né, realizando uma medida comparativa e marcando com a própria ponta da Electron a posição onde será feito o corte. Vou traçar uma linha de referência em torno do bloco. Ela vai reduzir a possibilidade do corte ficar torto. Depois vou marcar com um pouco mais de profundidade. Vou usar a ponta da Rollenbeck para aprofundar essa marcação. Eu vou criar um defeito em torno do bloco, um concentrador de tensão. Quando nós partirmos esse segmento do bloco de cera, a tendência vai ser de que ele quebre exatamente nesse ponto de concentração de tensão. Nos dê uma superfície razoavelmente regular. Quebrar o bloco de cera agora no ponto que nós estabelecemos. Nem sempre é uma tarefa muito simples. Tá aí, quebrou de uma forma razoavelmente regular. Agora eu vou acertar o corte. Acertar o corte com a Electron, tentando obter uma superfície plana, né? Aliás, o cubo é preciso que ele fique com superfícies planas e paralelas. Eu vou usar a parte plana da lâmina, a região plana da lâmina da Electron, isso facilita a obtenção desse resultado. A partir daí nós vamos medindo as dimensões das faces para que fiquem proporcionais. Nós vamos marcando com o próprio paquímetro a posição dos escamos na cera, o quanto nós vamos ter que cortar. Medindo nas duas extremidades de uma mesma face, nós podemos observar se aquele plano
está paralelo ou não, né? Nós temos duas superfícies paralelas, ou se elas estão concordantes ou discordantes. E a partir daí nós vamos acertando, unindo as duas extremidades de uma mesma superfície. Está bem razoável, né? Precisão de centésimos de milímetro. Agora vamos marcar uma superfície que está maior, quanto nós vamos ter que cortar. Vou acertar aqui a dimensão que eu desejo. Esse parafuso aqui na parte superior do paquímetro permite travar a medida, fica mais fácil, ela não vai variar durante o processo de marcação. Procurando sempre deixar a superfície plana, né, bem lisa. Realizar nova medição, destravar aqui o paquímetro. Travar novamente na medida desejada e vamos realizar uma nova marcação na outra face que estava maior. Posso também usar a parte posterior da Elecron, como já foi feito anteriormente.
fazer uma nova medida, soltar aqui a trava. Está bem razoável. E agora vamos transformar esse cubo em uma outra figura geométrica, em um outro sólido geométrico. Nós vamos cortar agora um prisma pentaédrico. Nós dividimos uma face ao meio, que vai ser o vértice do nosso prisma, para servir de referência para esse desenho aí, para dois triângulos que vão ser feitos em faces opostas, que vão determinar a região que nós vamos desgastar. Vamos ficar como se fosse um pequeno telhado, né? Resultado desse corte. É um prisma pentaédrico, 5 faces. Vamos ter 3 faces no formato quadrangular e 2 faces de formato triangular. E aí nós vamos cortando, procurando obedecer os limites que foram determinados pela marcação e sempre observando o corte, que ele fique bem plano. Se nós deixarmos a Electron girar durante o corte, a lâmina fizer um movimento circular, o corte vai deixar, mesmo utilizando a parte plana, o segmento plano da lâmina, o corte deixa de ficar plano. Ele passa a ficar côncavo ou convexo, dependendo da direção em que o movimento for feito, né? Se a lâmina gira para dentro, ela escava e forma uma concavidade. Se ela gira para fora, ela forma uma superfície convexa. Se não é isso que nós desejamos, nós temos que evitar que ocorra. O primeiro corte já está adequado. Vamos para outra superfície. Estamos nos aproximando já da marcação.
E pronto. Agora vamos transformar esse prisma numa pirâmide. Continua sendo um pentaedro, só que de forma piramidal. Nós marcamos novamente no vértice do nosso prisma a metade ali do vértice, para ser referência para o corte, para o desenho dos dois triângulos que vão ser feitos nas faces opostas, que vai ser o vértice da nossa pirâmide. Vai ser uma pirâmide de base quadrangular. Vamos passar a ter 4 faces triangulares e apenas uma quadrangular. Esse formato piramidal, pentaédrico, é similar a uma estrutura presente nos dentes chamada cúspide. Está presente nos caninos, premolares e molares. O primeiro corte aqui já está quase pronto. Um pouquinho torto ali na base, acertadinho. Cortando a outra face, né? Prontinho, está cortada a nossa pirâmide. O outro sólido que nós vamos cortar deve ser feito a partir de um cubo. Vai ser uma esfera. É importante que nós tenhamos um cubo com faces bem proporcionais
para facilitar a obtenção do formato esférico. Caso contrário, vai ficar semelhante a um elipsoide, um formato ovalado, né? Então, o primeiro passo é começar a cortar os vértices aqui, os ângulos triedros do encontro das faces do cubo. Então, nosso cubo tem 6 faces, nós vamos adicionar mais 8 faces. Então, vamos ter um poliedro de 14 faces, né? Um tetradecágono. Dessa forma, vai facilitar a obtenção da esfera. E a partir dessa figura, nós vamos arredondando as arestas até obter o formato esférico. Agora vamos começar a arredondar as arestas até obter o formato esférico. Procurar fazer esse arredondamento de maneira uniforme para não alterar as dimensões do sólido. Vamos arredondando essas arestas até não conseguirmos mais observar nenhuma pequena superfície plana. Nós vamos procurando pequenas protuberâncias. Vamos acertando aos poucos. A gente vai girando a esfera e observando, né?
É difícil conseguir uma esfera perfeita, né? Não é possível. Acho que conseguir um resultado bem próximo. O ideal seria que essa esfera, né, testasse essa esfera numa superfície plana, obtendo uma, girando essa esfera e obtendo uma trajetória retilínea. A gente pode ir também testando no tato, consegue sentir os pontos que estão mais irregulares. E aí nós vamos desgastando aos pouquinhos, com cuidado, né? Se a gente desgasta em excesso, a gente distorce ainda mais a superfície do sólido. Tem um calombinho ali. A Rollenbeck, com cuidado, apesar da lâmina ser convexa, nós podemos usar para dar para um alisamento, né? Com bastante cuidado, trabalhando com pouca pressão e sempre girando, modificando a posição da lâmina. Se nós concentrarmos o desgaste num único ponto, é claro que a superfície vai ficar côncava. Monta aí a nossa esfera, o resultado está bem razoável, está bem lisinho. Não dá para perceber algumas pequenas protuberâncias ali, você pode tirar um pouquinho mais. Aqui também um pouquinho. Você tem sempre que tomar cuidado. Às vezes na tentativa de ajuste a gente acaba distorcendo mais ainda.
É isso então.